Você sabe quem foi o artilheiro do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana de 2018? Fala aí, rapaziada do Além do Jogo, beleza? Quem tá falando é o Ian e bora pra mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou contar a história do Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana de 2018. Sul-Americana, pra quem não sabe, é uma competição secundária na América do Sul, né, se comparar com a Libertadores, mas mesmo assim uma competição muito importante, porque ela pode trazer prestígio internacional para as equipes do Brasil e de qualquer lugar da América. Ela é boa porque, por exemplo, ela te dá a classificação direta à Libertadores, ela te dá um valor financeiro, ela te dá a chance de disputar a Copa Sul-Americana, que é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Ela pode fazer participar da Copa Suruga, que é uma Copa que acontece lá na Ásia. Então, assim, uma competição que, por mais que seja secundária, é bastante importante para o time. E o Atlético conseguiu essa conquista, que, além de ser bastante importante para ele, foi para os seus torcedores, né? Porque foi a primeira conquista sul-americana do Atlético. A equipe paranaense enfrentou times muito difíceis, né? Por exemplo, o Newell's da Argentina, o Peñarol do Uruguai, o Fluminense aqui do Brasil, o Bahia. Mas vocês vão ver que não foi tão difícil assim quanto parece. Difícil mesmo foi a final. O resto, o Atlético conseguiu tirar de letra e conseguiu ir bem ao longo da competição. Para essa conquista, o Atlético tinha um time base composto por Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodge. Já no meio já tinha o Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez, Marcelo Cirino, Rafael Veiga e Nicão. No ataque tinha o Pablo. Esse era o time base. Porém, se você parar pra pensar, tinha jogadores importantes como o Rony no banco de reserva. Então era um elenco que, além de ter os titulares que eram bons jogadores, tinha uma reserva boa também, que supria as necessidades da equipe paranaense ao longo da competição. Tiveram dois técnicos ao longo desse ano, né? Um deles foi o Fernando Diniz, que disputou alguns jogos da Sul-Americana, foram poucos jogos, foram as fases iniciais, mas marcou também um pouco. E o Thiago Nunes, que foi o campeão de fato, né? Que jogou mais fases, recebeu a medalha e ganhou esse título com o Atlético Paranaense. O mais curioso desse ano, para contextualizar um pouco, é que o Atlético começou mal o Campeonato Brasileiro. Eles foram bem no Campeonato Paranaense, mas eles começaram mal o Campeonato Brasileiro. Eles estavam na zona de rebaixamento, lutando para não cair. Havia uma dúvida da torcida e também das outras pessoas, das pessoas que viam o Atlético de fora, se o Atlético conseguiria talvez ir longe na Sul-Americana, se isso poderia prejudicar ele numa luta contra o rebaixamento, porque realmente o Atlético começou muito mal a competição. Mas no final o Atlético conseguiu se recuperar nos dois, acabou sendo campeão da Sul-Americana e ainda foi bem no Campeonato Brasileiro também. E agora eu vou começar a contar essa história, quais foram os jogos, quais foram as vitórias, quais foram as fases, quem enfrentou em tal fase. Vamos começar a falar um pouco dessa trajetória do Atlético na Sul-Americana. Começando essa trajetória, o Atlético enfrentou o Newell's na primeira fase da Sul-Americana. O primeiro jogo foi aqui no Brasil, na Arena Baixada. A volta foi lá na Argentina. Aqui o Atlético passeou, ganhou de 3-0, um jogo fácil. Gols do Pablo, gol do Nicão e gol do Guilherme. Na volta, o Atlético já teve um pouco mais de dificuldade, acabou perdendo de 2-1. Porém, foi o suficiente para passar para a segunda fase, né? Já que na ida ganhou de 3-0, acabou perdendo na volta, mas já foi o suficiente para passar de fase. Ainda tinha questão do gol fora, que poderia ajudar, mas nem precisou, né? E o mais legal dessa volta é que o gol do Atlético foi bonito, foi uma jogada bonita, teve triangulação, teve o jogador chegando na linha de fundo, cruzando pro meio da área, e o Nicão chutando de primeira para marcar o gol, que, querendo ou não, deu a classificação pro Atlético, tranquilizou a massa atleticana para classificar para a segunda fase da Sul-Americana. Agora, na segunda fase, o Atlético já enfrentou o Peñarol, né? Um time maior no continente, se comparar ao Newell's, mas forte igual. Pelo menos era pra ser, né? Na ida, o Atlético ganhou de 2-0, na Arena da Baixada também, como foi na primeira fase. A ida aqui, a volta fora do Brasil. Na ida foi 2-0, o gol foi marcado primeiro pelo Cirino, um gol completamente engraçado. O Santos foi quebrar a bola pro Cirino, fazer um lançamento. E aí o zagueiro do Peñarol foi em direção ao goleiro do Peñarol, os dois saíram, bateram, a bola sobrando no pé do Cirino, e ele botou a bola pro fundo do gol. E o segundo foi feito pelo Pablo, uma jogada bonita também, de ultrapassagem, cruzamento pra dentro da área. E na volta, beleza, o Atlético ganhou de 2-0, um resultado confortável, todo mundo sabe que é um bom resultado, ainda mais se você parar pra pensar que é o Peñarol. Só que todo mundo imaginou que seria difícil jogar lá no Uruguai, com um time grande, que tem Libertadores, que tem diversos títulos, que bota medo na galera, mas não foi bem assim. O Atlético acabou ganhando de 4-1 e se classificando tranquilo para a próxima fase. Foi um passeio lá no Uruguai e tenho certeza que a torcida atleticana tenha ficado muito feliz com esse jogo, que aí eu imagino que a galera deve ter se empolgado. Aí a galera já deve ter visto, pô, será que dá pra gente chegar lá na final, ser campeão? Porque realmente, se meu time ganha, goleiro o Peñarol lá no Uruguai, pô, ia ficar maluco, ia ficar completamente
maluco, achando que, pô, ninguém ia parar a gente. Agora, nas oitavas de final, o Atlético Paranaense enfrentou o Caracas da Venezuela, que é um time mais fraco se comparar ao Peñarol e o Newell's, né? Porém, tem a questão da altitude, né? Que lá na Venezuela tem uns lugares que tem altitude, e o estádio do Caracas é um local que tem um pouco de altitude. Eles enfrentaram lá, mas não teve nada com altitude. Acabaram vencendo por 2-0, os 2 gols foram marcados pelo Rafael Veiga. O segundo gol foi até um gol bonito, um contra-ataque bem armado pela equipe do Atlético para chegar no pé do Rafael Veiga para ele marcar o gol. E na volta acabou vencendo também por 2-1. O primeiro gol sendo marcado pelo Cirino e o segundo gol marcado pelo Renan Lodge, que hoje está lá no Atlético de Madrid, né? Trocou um Atlético do Brasil por um Atlético da Espanha. Renan Lodge, que já estava jogando bem desde essa época, e foi um gol bonito também. O Pablo deu uma agitadinha marota pro Renan Lodge bater no cantinho do goleiro, classificar a equipe paranaense para as quartas de final da Sul-Americana daquele ano. Agora chegaram às quartas de final, né? Começaram a enfrentar os times brasileiros. O Atlético Paranaense começou a jogar contra time brasileiro aí nessa fase e encarou logo o Bahia, né? Um time com uma torcida grande lá no estado da Bahia. Um jogo difícil. Bahia que anteriormente tinha eliminado o Botafogo nos pênaltis. Então, assim, pegou um adversário que na época estava com moral alta, né? Tava com a moral lá em cima. E também não foi muito problema, mas foi um jogo bem difícil. Na ida foi na Arena Fonte Nova. O Atlético venceu por 1-0 com um golaço do Pablo. Um chute meio que no canto da área. Ele pegou de primeira, a bola foi no ângulo do outro lado. Um golaço mesmo. E esse jogo da ida tiveram algumas polêmicas. O torcedor do Bahia falou que foi roubado, que anularam os gols lá que não eram pra anular, que não sei o que, mas já tinha VAR nessa época, então assim, o juiz pode ter errado, como não, aí cabe a você responder essa pergunta, mas teve um embasamento mais técnico, não foi só a decisão do árbitro na hora, naquele momento, teve todo um estudo pra ver se realmente merecia ser anulado ou não, um estudo rápido, mas teve, né? Na volta o Atlético acabou perdendo, também por 1-0, então esse jogo acabou indo para os pênaltis. Se você parar pra pensar, o Bahia, pô, acabei de falar aqui, o Bahia tinha acabado de eliminar o Botafogo nos pênaltis na fase anterior. Então, chegou, pô, ainda mais indo pros pênaltis de novo, falou, pô, o Bahia ficou grandão, o Bahia ficou grandona. Falou, pô, agora vai dar nós de novo. E não deu. Na verdade, o Bahia perdeu 3 dos 4 pênaltis que bateu. O Atlético converteu todos, venceu por 4-1, disputa de pênaltis, e avançou pra semifinal, pra encarar o Fluminense. O Fluminense também tava mais ou menos, né? Na verdade, o Fluminense acabaram de eliminar o Nacional do Uruguai. Lá no Uruguai, um jogo também difícil, ganhou de 1-0, mas já tava começando a entrar numa das piores fases da história do clube. O time ficou mais de 10 horas sem marcar gol. Foram diversos jogos. Para pra fazer conta, foi muito jogo. Isso é absurdo. E o Atlético não teve problema nenhum para se classificar nessa fase. Ganhou de 2-0 a ida na Arena da Baixada. Ganhou de 2-0 a volta no Maracanã. Essa volta ficou marcada pela foto do torcedor chorando, por exemplo. Os torcedores do Fluminense chorando. Todo mundo zoou até hoje. E assim chegou a final para enfrentar o Júnior Barranquilla. Agora chegou a final, né? O Atlético Paranaense enfrentaria o Júnior Barranquilla na final da Sul-Americana. A ida aconteceu no estádio do Júnior, lá na Colômbia. O Atlético começou vencendo o jogo com um gol de Pablo, um gol de contra-ataque, um gol bonito também, que ele estou no cantinho do goleiro, mas tomou um empate, um gol bonito também da equipe do Júnior. O gol do Johnny Gonzalez, que jogou no Fluminense, por exemplo, no ano passado, hoje está no Corinthians. E teve um pênalti ao longo do jogo pro Júnior, com o jogo rolando. Então o Atlético poderia sair lá da Colômbia perdendo a final, né? Esse primeiro jogo poderia sair de lá perdendo. Só que por uma sorte imensa, o cara deu uma porrada mesmo. Chutou forte pra cacete, só que a bola foi no travessão. O Santos ficou até parado, não conseguiu se mexer, porque foi muito forte. E se ela fosse no gol, não tinha como pegar. Só que o Atlético deu essa sorte, né? Campeão também precisa de sorte. Então vamos combinar, o Atlético mereceu ter essa sorte. E acabou que ele errou esse pênalti e o jogo voltou indefinido pra Arena da Baixada. Voltou 1-1. E tudo indicaria que seria fácil, mas vocês vão ver que não foi bem assim. No jogo de volta, o Atlético teve a mesma dificuldade do jogo de ida. Ele começou vencendo, assim como foi lá, com gol de Pablo, assim como foi lá também. Esse gol do Pablo foi um belo gol. O Rafael Veiga me enfiou uma bola entre a defesa muito bonita, deixou os caras sem ninguém. O Pablo chegou na cara do gol sozinho, bateu na saída do goleiro. O goleiro até que tocou na bola, mas não conseguiu defender. Só que o Júnior empatou, assim como foi lá na Colômbia. Então o Atlético tava indo bem, tava pressionando, acabou cedendo o empate e o jogo foi pra prorrogação. Diferentemente do que foi nas outras fases, que teve a disputa de pênalti direto, como por exemplo foi contra o Bahia, esse jogo foi pra prorrogação, porque na final é um pouco diferente. E os times tiveram mais 30 minutos para tentarem ser campeões ainda no tempo normal, entre aspas, né? Sem precisar da disputa de pênalti, né? Só
Só que o jogo tava meio truncado, por mais que estivesse truncado ainda, tava aberto, os dois times estavam com chance de fazer gols, e o Júnior teve um pênalti a seu favor, assim que foi na Rida, assim que foi lá na Colômbia. E ele perdeu. O cara, ao invés de tentar tirar o goleiro, bater de uma forma mais tranquila, né, mais cadenciada, ou até mesmo bater no meio, como a galera faz, o pênalti de segurança, né, ele tentou tirar o goleiro, bater no ângulo e isolou. A bola foi longe pra caramba. E aí vieram as disputas de pênalti, veio o momento decisivo, né, o torcedor do Atlético, imagino que tenha ficado muito apreensivo, porque, pô, final, disputa de pênaltis é um negócio que é realmente complicado, todo mundo sabe disso. Só é bom quando é o time dos outros, né. E quem começou batendo foi o Júnior. O Júnior começou batendo, fez seu primeiro gol. O Atlético também fez o primeiro. Só que aí o Júnior foi e perdeu o segundo. O Atlético fez o segundo. O Júnior bateu o terceiro, fez o terceiro, tranquilo. Foi o Atlético, bateu o terceiro, fez também. Por enquanto na vantagem, 3-2 Atlético. Só que veio o Renan Lodge e acabou perdendo o pênalti pro Atlético. E aí ficou tudo decisivo, né? E o Thiago Heleno soltou uma bomba pra dar o título pro Atlético Paranaense nessa Sul-Americana de 2018. Como vocês estão vendo aí no vídeo, vou deixar um pouquinho vocês verem como foi o pênalti e como a torcida comemorou essa conquista da Sul-Americana. Agora falando um pouquinho sobre o Atlético nessa Sul-Americana, né? A equipe fez 12 jogos. Venceu 8, perdeu 2, empatou 2. Uma campanha bem sólida de um time que realmente mereceu ser campeão. Fez 21 gols e sofreu apenas 6. Então, assim, o ataque estava funcionando bem e a defesa estava funcionando melhor ainda. E, além de tudo isso, o Atlético teve o artilheiro da competição, que foi o Pablo. Pablo, que fez 5 gols, usava a camisa 5, que ficou bem combinando um pouco, né? Ele fazer 5 gols, ser o artilheiro com 5 gols do time. Isso foi uma pergunta que eu fiz lá no início pra você, não sei se você acertou. Quem foi o artilheiro do Atlético na Sul-Americana? Foi o Pablo com 5 gols. Da Sul-Americana do Atlético, e também teve o Benedetti, que foi o artilheiro da Sul-Americana junto com o Pablo, né? Ele também fez 5 gols. Enfim, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Já peço pra vocês deixarem seu like. Se quiserem um vídeo sobre outra conquista do Atlético, deixem aí nos comentários. Me sigam nas redes sociais, sigam o Além do Jogo nas redes sociais. E é isso, valeu, falou e até a próxima.